que está em destaque porque Rosângela da Silva, a Janja, afirmou sofrer todos os dias e ser alvo de suposta misoginia em razão de sua posição como primeira-dama. As declarações foram feitas durante uma formatura na Escola de Eletricistas da Neoenergia, da qual Janja participou ao lado da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, nesta quarta-feira. Em seu discurso, ela declarou ainda que vai tentar ressignificar o papel de uma primeira-dama nestes 4 anos. Cláudio Dantas queria a sua análise, sua avaliação. Faz sentido essa reclamação, esse desabafo da primeira-dama? Vê elementos para ela afirmar que sofre de misoginia? Agora, ser primeira-dama é ter telhado de vidro, não é, Dantas? Sofá de 67 mil também. Olha, virou um refúgio, né? Você viu aí a situação na CPI do MST também. Tudo vira vitimismo. A primeira-dama se expôs às críticas. A primeira-dama vem atuando de uma forma que, de fato, é difícil elogiá-la. A sua postura, ela não condiz com a postura de alguém, né, que é casado, que tem uma representatividade importante no poder, que é casada com o presidente da República, né? Ela tem viajado junto com Lula, tem feito vídeos, né? Desfila aí com modelitos, enfim, ela parece que está ainda vivendo realmente um conto de fadas, né? Ela parece que está até distante, né, da crise de governabilidade que o seu marido enfrenta. A Janja parece que está num universo paralelo. Isso é muito ruim para quem está num campo ideológico que faz o discurso pró-trabalhador, né, pró-social, pró-combate à fome, pró-combate à miséria, né? E ela, o que ela faz é esbanjar. Ela está sempre com alguma peça de grife, alguma bolsa, um acessório, uma roupa, grife mesmo, né? Peças caríssimas, peças que a maioria absoluta dos brasileiros nem sonha em ter, né? E alguns não conseguiriam nem a falsificada em um site chinês. Então, ela não pode alegar misoginia, ela precisa se adequar ao cargo. Eu sempre digo que as nossas autoridades, a maior parte, elas não estão à altura, né, dos cargos que ocupam. É preciso ter estatura moral, é preciso ter envergadura para ocupar certos cargos, é preciso respeitar, né, até a ritualística, né, institucional de certos cargos. Você precisa respeitar as instituições, é disso que se trata. Quando você tem uma conduta que ela não está adequada ao cargo, você, na verdade, está desrespeitando a instituição. Você está reduzindo, rebaixando aquela instituição e fica, naturalmente, aí à mercê das críticas. Olha, não tem como fugir das críticas da sociedade. Ainda mais hoje, com essa democratização do espaço público através das redes sociais. Aliás, redes que querem, né, censurar, que querem regular, justamente para evitar essas críticas. As pessoas hoje, elas não precisam mais da imprensa, né, para saber o que está acontecendo. Elas acompanham tudo isso através das redes sociais. E essas autoridades se expõem através dessas mesmas redes sociais. O PT falava muito de democracia direta. Essa está aí. Não aguenta a democracia direta? A democracia direta é isso, é o cidadão, o eleitor, o pagador de impostos, colocando o dedo na ferida, né? Apontando, dizendo que não gosta, dizendo que, olha, eu não estou afim de ficar bancando a primeira-dama, dando a volta ao mundo, né? Sem nenhum tipo de consideração com a sociedade, com uma sociedade que vive realmente aí numa situação bastante crítica, né? Então, a Janja não tem o que fazer. Ou ela assume a sua posição e entende essas críticas e tenta absorver essas críticas e usar essas críticas para crescer como pessoa e como autoridade, ou ela vai ter de sumir, vai ter de desaparecer do convívio público para que não seja criticada. Agora vamos girar com o Roberto Mota no Rio de Janeiro. Mota, para evitar comentários, críticas, acredita que Janja, que diz estar sofrendo todos os dias no papel de primeira-dama, poderia ser
mais discreta, isso poderia aliviar o lado dela? Canhoto, eu acho que o problema é um pouco maior. É um problema que afeta, eu diria que o PT e talvez a esquerda como um todo, né? É aquela cena que a gente vê com frequência do político esquerdista falando da fome, das pessoas que têm fome, e quem tem fome tem pressa, e no dia seguinte esse político está pegando uma business class para Paris, para passar um tempo matando a fome dele com brioches e croissants. O PT agora, no seu 5º mandato, eu acho que às vezes decidiu testar os limites de paciência e de tolerância das pessoas. As coisas que eu escuto quando converso com as pessoas na rua, muitas delas eu não posso falar aqui, porque a paciência e a tolerância do cidadão comum chegou ao seu limite. Nós vemos pessoas, o cidadão comum brasileiro, se matando de trabalhar para conseguir chegar no fim do mês e pelo menos pagar algumas contas. Todo mundo que tem uma família no Brasil hoje dificilmente dorme tranquilo, porque as preocupações vêm de todo lado. Nós moramos num país onde ainda são assassinadas 40 mil pessoas por ano. Apenas 8% desses homicídios são solucionados. Nós moramos num país, ontem saiu uma pesquisa, onde de cada 10 crianças do 2º ano do ensino fundamental, apenas 4 sabem ler e escrever. É um país onde, durante a pandemia, as escolas ficaram fechadas por mais de um ano. E o que isso significou para as crianças pobres que moram em comunidades? Muitas delas perderam o seu futuro. Mas o mais importante era satisfazer os sindicatos e a lacração dos políticos esquerdistas. A gente vive num país onde ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe, amanhã você vai acordar e vem uma notícia que vai te surpreender, do imposto novo que foi criado, do preço do item essencial para você que subiu, de uma lei que valia, mas não vale mais. Então, aquela coisa que você fez, ou aquele negócio que você fechou, baseado naquele entendimento, agora não vale mais. Agora mudou tudo. E no meio disso tudo, nós assistimos o espetáculo de uma elite formada pelos grandes cérebros da esquerda que vive como vivia a corte do rei às vésperas da Revolução Francesa. Agora, deputado Ricardo Salles aqui com a gente no estúdio. Falta para a primeira-dama, Salles, fazer uma reflexão meia-culpa para entender justamente as razões dessas críticas? Não há dúvida que é um elevado grau de deslumbramento com o cargo. Quando você vê aquela história do sofá de 65 mil, travesseiro de 18 mil, uma diária do Lula agora em Madrid, 700 e não sei, quase, não sei lá, 900 mil reais para passar um dia em Madrid. Aí agora vão pegar o Airbus que o Bolsonaro comprou para servir as Forças Armadas e vão converter o Airbus, já tem um avião presidencial, vão converter um Airbus A330 para ser o avião para o casal presidencial poder dormir nas viagens e fazer o Lula não ficar tanto cansado. Quer dizer, o Brasil não pode passar por esse tipo de situação. E essa vitimização, esse discurso, ele é falso. Você veja o que aconteceu, eu vou voltar aqui rapidamente ao tema da CPI. Na terça-feira, esse casal que foi lá de Sem Terra, a senhora, se eu não me engano, chamado Neucilene, uma senhora negra, pobre, mãe, foi humilhada pelos deputados da esquerda quando estavam tentando desqualificá-la. Uma humilhada sem dó, inclusive pelas mulheres. Ou seja, esse discurso ele é manipulado para se fazer de vítima e fugir muitas vezes do mérito das questões, fugir muitas vezes daquilo que interessa, né? Se esconde atrás dessa carapaça, se fazendo de vítima, né? Nós estamos padecendo nos dias atuais de diferentes tipos de vitimismo. A pessoa não defende mais as ideias ou não se coloca conforme princípios e valores. Ela se vitimiza como forma de debater.
Isso é vergonhoso. Janja diz que sofre todos os dias no papel de primeira-dama. Quem vai trazer a sua reflexão sobre o assunto? Tiago Pavinato, queremos escutá-lo. Pavi. Sofro todos os dias no papel de primeira-dama. Sofrimento não deve ser por conta do papel social. Mas a única coisa que pode se passar pela minha cabeça é o dever marital. Porque nós temos no Brasil quase 50 milhões de mães que estão endividadas a ponto de não saberem o que vão dar de comer aos seus filhos. E dessas 50 milhões de mães, olhando o número de endividamento das famílias do Brasil, eu quero contar aqui a história da dona Benedita. Benedita que hoje tem mais de 60 anos, mas que quando tinha 19 cursava matemática. E ela cursava matemática numa faculdade particular e trabalhava num supermercado. Porque ela sustentava a despensa da casa dos pais e pagava cursos para os irmãos, o salário da dona Benedita não entrava mais no bolso dela e ela não pagava mais a faculdade para sustentar a casa e pagar os cursos dos irmãos, e ela largou a faculdade. Dona Benedita se casou, teve 2 filhos, se tornou dona de casa. Mas o marido da dona Benedita, a certa altura, perdeu o emprego, apesar de uma doença motora que o impossibilitava de trabalhar. Ele perdeu o emprego e dona Benedita, com 2 filhos, saiu de casa e foi trabalhar na casa dos outros, foi fazer limpeza. Nunca faltou nada para os 2 filhos da dona Benedita, embora a dona Benedita nunca tivesse gastado nada, nunca com ela. Dona Benedita nunca comprou roupas caras, embora nunca deixasse de vestir os filhos, nunca saía para comer em restaurantes, nunca fez uma viagem internacional, nunca quis fazer uma viagem de avião, nunca quis fazer nem excursão, porque era um gasto que ela não poderia arcar. Dona Benedita nunca comprou joias, Dona Benedita nunca comprou bolsas caras. E ela gastou tudo com os filhos com uma alegria que eu não sei de onde Dona Benedita sempre tirou. Dona Benedita de Fátima é minha mãe. E quando eu ouço uma frase como essa, de Janja, eu só tenho uma coisa a dizer: vá trabalhar, sirigaita.